Olá, seja muito bem-vindo! O Link Espírito Santo, edição especial, começa agora com os fatos que marcaram a semana aqui no Espírito Santo. Cresce o número de apreensão de drogas sintéticas no estado. Em 4 meses, mais de 11 mil comprimidos de êxtase foram apreendidos. No mês que completa 65 anos, a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, pode ter 30% da verba cortada pelo governo federal. Para monitorar a dengue, chikungunya e zika, prefeituras estão recorrendo a armadilhas. Casos de gripe preocupam e especialista dá dicas de como se cuidar. Além, é claro, de conferir o que foi destaque em outras regiões do estado. Isso e muito mais agora no Link Espírito Santo. Obrigada pela sua companhia neste final de semana. Estão crescendo as apreensões de drogas sintéticas aqui no estado. Segundo a Polícia Civil, usuários de drogas mais comuns, como maconha e cocaína, estão migrando para consumir drogas como LSD, êxtase e até cristal. Veja agora na reportagem de Anne Comete. Tá vendo esses comprimidos pequenos de várias cores? São tipos diferentes de êxtase, uma droga sintética que provoca alucinações. Esses usam nomes de redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, tem até o Hulk, que é verde e tem a cara do personagem. Já essas pedras transparentes são conhecidas como cristal, um estimulante feito de anfetamina. Tem ainda as cartelas de micropontos de LSD. Todas essas amostras estão no laboratório da Polícia Civil. Nos últimos 4 meses, cresceu o número de apreensões de drogas sintéticas no Espírito Santo. Só na capital, a polícia encontrou 11 mil comprimidos de êxtase, 7.900 micropontos de LSD, 800 gramas de cristal e mais de 400 comprimidos de uma droga chamada N-etilpentilona. Durante as apreensões, 10 pessoas foram presas. Inclusive, no início do ano, nós mostramos aqui no link a apreensão de mais de 1.400 micropontos de uma droga que imita os efeitos do LSD e do êxtase, o N-Bomb. Segundo o chefe do Departamento Especializado de Narcóticos, as drogas sintéticas são caras e consumidas principalmente por jovens. Quem vende o produto, na maioria das vezes, também é usuário. São substâncias que custam caro, né? Variam aí inicialmente de 30 a 100 reais ou um comprimido ou a grama. Então é um perfil de público diferente, muito consumida em festas particulares ou nas famosas festas raves. As pessoas que vendem também fazem uso. Segundo a polícia, parte da droga vem da Europa e do sul do país. Percebemos que uma parte da droga inicialmente chegou da Europa, né, Países Baixos, e outra parte de laboratórios no sul do Brasil, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A polícia ampliou o foco no combate ao tráfico dessas drogas. Sabemos quem são as pessoas que consomem, sempre sabemos a pessoa que distribui, o início, o meio e fim, ou seja, a cadeia superior, a cadeia inferior, o usuário. E é um trabalho constante, porque a gente sabe que o tráfico ele se reinventa. E o trabalho da polícia é sempre fazer o acompanhamento para que não deixe crescer. Os formatos e as cores dessas drogas chamam a atenção, mas o que elas têm de diferente, elas têm de perigoso. O usuário, quando consome uma droga dessa, não sabe quais substâncias ilícitas tem na composição. Então, às vezes, ele acaba tendo uma overdose sem saber qual foi a substância causadora. Elas têm efeito estimulante, né? Essas drogas usadas como comprimido. Então o usuário usa buscando essa sensação de euforia, de agitação, e os selos normalmente são drogas alucinógenas, né, que provocam alucinações visuais, auditivas, até a pessoa passa a sentir uma coisa que não está sentindo. Segundo a perita do laboratório da Polícia Civil, essas drogas têm várias substâncias que não são identificadas pelo usuário. Elas podem ser, inclusive, misturadas a outros tipos de drogas. Elas podem estar misturadas com outras drogas. Então, a gente às vezes observa um comprimido que contém MDMA e cocaína, por exemplo. O indivíduo fica agitado, eufórico e às vezes pode ter um comportamento agressivo, pode ter convulsões, pode desenvolver uma psicose.
Com todos esses prejuízos à saúde, o delegado alerta que os jovens devem tomar cuidado. Há caminhos melhores, há outras formas de se divertir, há outras formas da gente buscar uma satisfação, uma alegria do que o uso da substância entorpecente, seja ela sintética ou não. A polícia continua o trabalho para combater o tráfico de drogas sintéticas. Mantemos um trabalho também de parceria importante com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal nas estradas e com os Correios. Isso é importante ressaltar para que a gente possa obter um sucesso nessas operações. E agora é um trabalho de continuidade, né, de produção de conhecimento, de inteligência e descobrindo, sempre antecipando o trabalho de novas rotas, a ascensão de novas pessoas. Claro, não esquecendo também que o tráfico é muito amplo. E a gente sabe por onde passa o tráfico de drogas, também passa o tráfico de armas, passa contrabando, enfim, é um trabalho complexo. Vamos falar agora sobre o corte de verbas nas universidades. O Ministério da Educação anunciou que vai cortar 30% das verbas de universidades federais de todo o país, sendo que elas já enfrentam um contingenciamento de 20% dos recursos previstos para este semestre. Esta semana, o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo falou sobre o assunto. No mês em que completa 65 anos de existência, a UFES pode ter as verbas cortadas junto a outras universidades federais do país. O reitor explicou que parte dessas verbas de custeio e de manutenção da universidade ainda não foram totalmente repassadas. Nós já estamos com um orçamento completamente defasados das necessidades de gastos que as universidades têm. E agora, antes você tinha um possível corte em 3 universidades, que parece que não se sustentava pelas argumentações, pelas discussões que foram feitas, e agora vem um corte generalizado de 30%. É importante colocar que nós já temos contingenciamento no custeio da universidade. Até hoje nós temos liberado apenas 40% daquilo que foi aprovado no orçamento. E no capital, 90% está contingenciado, porque só foi liberado 10%. Esses 30%, eles vêm de que forma? Eles serão acrescidos aquilo que já estava sendo sinalizado como possível corte ou contingenciamento dos orçamentos das universidades? De acordo com o reitor, o corte de 30% já foi feito no sistema eletrônico que gerencia as verbas da universidade, sem explicações. Apenas o corte foi feito no sistema, um sistema eletrônico que todas as universidades têm acesso. E cada universidade foi lá, fez o contingenciamento, fez o bloqueio, sem uma justificativa do porquê, de como, tal, qual foi a escolha, qual foi, entendeu? Apenas bloqueou. Mesmo assim, ele descarta a paralisação das atividades na universidade. Nós vamos lutar, trabalhar, conversar e convencer aqueles que são mantenedores das universidades federais de que essa ação, esse ato será muito danoso. E nós não vamos trabalhar com essa perspectiva. Nós vamos trabalhar com a perspectiva que nós temos trabalhado nos últimos anos. Manter todos os cursos funcionando, manter o sistema de ingresso da universidade, manter o nosso hospital funcionando e dar conta e retornar à sociedade aquilo que ela investe nas nossas instituições. O reitor da UFES anunciou que no próximo dia 16 está marcada uma reunião entre a diretoria da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e o ministro da Educação. Nessa reunião eles vão expor a atual situação do orçamento das universidades federais brasileiras e abrir um diálogo para que o corte prometido pelo governo federal não seja realizado. As universidades reúnem permanentemente. Nós, no ministro anterior, tivemos reunião com o ministro, tivemos reuniões na Secretaria de Ensino Superior, várias reuniões, estou falando da diretoria da Andifes e também dos setores individualmente. Já com essa nova gestão, tivemos reuniões com o secretário de Ensino Superior, temos a reunião marcada com o ministro. Nós vamos continuar na nossa peregrinação, na nossa ação, no nosso trabalho, para mostrar a necessidade e a importância de manter os orçamentos que o Congresso Nacional aprovou para as nossas universidades. E acreditamos até sempre, de forma permanente, que nós vamos encontrar a solução para essa questão. Mostrar para eles o que a universidade está fazendo, quais as necessidades da universidade, entendendo que tem essa crise econômica, como a gente pode trabalhar de forma que os impactos eles não
entre numa perspectiva de destruição das instituições e que nós tenhamos capacidade de administrar dentro dessa crise, como já estamos administrando desde 2014. Desde o início deste ano, mais de 20 mil casos de dengue foram registrados aqui no Espírito Santo. Por conta disso, as prefeituras estão monitorando os mosquitos usando armadilhas. Confira na reportagem de Rodrigo Schreider. Os sintomas da dengue a dona Beth conhece bem. A aposentada já teve a doença 2 vezes. Muita dor, vômito, muita dor no corpo, febre. Uma vez pintou todo o corpo, até o médico achou que era rubéola, né? Mas é muito difícil. Para evitar passar por tudo isso de novo, ela cuida para não deixar água parada no quintal, que tem muitas plantas. Não colocar os pratinhos, os pratos que estão furados, eu coloco direto na terra, os ralos, tem ralo que tem aquela redinha. Estão todos tapados, a caixa d'água está toda tapada. A senhora está sempre de olho? Tá, nós estamos sempre de olho. Entre as plantas do quintal da dona Beth está a armadilha usada pela Prefeitura de Vitória para monitorar a incidência de mosquitos que causam dengue, zika e chikungunya. A armadilha ela faz parte de um sistema já referenciado com 441 armadilhas em Vitória. Então esse sistema ele é monitorado semanalmente por uma equipe de agentes que vem nas residências onde essas armadilhas estão instaladas e verifica ali se há fêmeas de Aedes aegypti capturado na armadilha. Então essa leitura ela é encaminhada por um centro de monitoramento que apresenta um retorno para a gente em tela de como é que está a situação da infestação no município. Essas fêmeas capturadas também elas são encaminhadas para o laboratório dessa empresa e é feita análise biomolecular para verificar a presença de vírus do dengue ou do zika ou do chikungunya. Com os dados de todas as residências, a Prefeitura direciona as ações de combate ao Aedes aegypti. Considerando que o monitoramento é semanal, os supervisores das equipes eles também têm acesso a esse site de informação na internet e eles organizam as suas equipes para que possam ir nesses imóveis e na redondeza deles, onde tem as fêmeas capturadas, para poder justamente agir e eliminar aqueles criadouros ali presentes, tendo presença do vírus na fêmea do mosquito ou não. E o poder público precisa mesmo ficar atento. Os casos de dengue no estado já passam de 25 mil só neste ano. Um número 5 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo dados do Ministério da Saúde, 35 municípios capixabas correm um risco de ter um surto de dengue. 2 cidades têm um nível mais alto, Barra de São Francisco e Pedro Canário. O último LIRA realizado, que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, foi o LIRA de janeiro, ele mostrava que a gente tinha 2 municípios do estado do Espírito Santo com alta incidência para o vetor, né? Esse panorama ele já preocupava, era municípios da região norte do estado. Acabou que o nosso problema esse ano ele não ficou restrito à região norte, né? Nosso maior problema de incidência está na região sul do estado. E para que os números da doença não cresçam ainda mais, a população tem que fazer a sua parte. A gente recomenda que toda a população separe um dia da semana para fazer o checklist semanal dentro das suas residências, eliminar qualquer possibilidade de depósito. Aqui no estado, a gente sabe que mais de 80% dos depósitos estão próximos ou dentro das residências, certo? Isso é um dado importante. Então, assim, se cada cidadão fizer o papel dele, a gente vai conseguir reduzir a incidência dessas doenças. Segundo a Secretaria de Saúde, além dos mais de 20 mil casos de dengue, este ano no estado já foram registrados 399 casos de zika e 416 de chikungunya. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver que até agora 4 pessoas morreram de supergripe no estado. Então não saia daí que o Link Espírito Santo volta já. Os casos de gripe no estado estão preocupando o capixaba. Segundo a Secretaria de Saúde, até agora 4 pessoas morreram de supergripe. Por isso é necessário muito cuidado.
Confira nas dicas da matéria da Anne Comete. Caroline estava noiva, fazendo planos para casar. Tinha uma filha de 2 anos de idade, mas todos esses planos foram interrompidos pela gripe. Ela tinha a família dela, o companheiro dela ia casar, estava feliz, estava no processo da vida dela, assim, no auge. Então foi tudo muito rápido, foi tudo muito doloroso, a família foi um choque muito grande. Até hoje eu não consigo aceitar. 10 meses depois da morte de Caroline, a mãe ainda não se conforma. Ela conta que a filha procurou atendimento por 2 vezes em 2 pronto-atendimentos diferentes e foi mandada de volta para casa. Até que foi internada e não resistiu. Ninguém investigou. Não fizeram aquela investigação de um exame de sangue, de uma... Como é que eu posso dizer? De um raio-x para constatar por que daquela tosse, por que daquela dor de cabeça, por que daquela dor nas vistas, por que daquela diarreia que dava, né? Então, ninguém procurou ter essa investigação. E quando ela chegou no 3º PA, pelo qual investigaram mais, fizeram o exame de sangue e fizeram o raio-x dela, que constataram, né, que ela estava com suspeita da gripe H1N1. Então, foi assim, ela já veio avassaladora já. Ela deu uma entrada no PA da Policlínica na quarta-feira e na sexta-feira, às 19h30, ela faleceu. Muita gente acha que a gripe é uma doença simples, que pode ser tratada só com analgésico, alimentação saudável e bastante água. Mas não é assim, não. Quando atitudes simples como respirar e andar se tornam dificultosas, é hora de procurar o médico. Aqui no estado, só nesse ano, 4 pessoas já morreram por conta da supergripe. Outros 23 casos com complicações foram confirmados aqui no estado. A gripe é provocada pelo vírus influenza, que se divide em 3 tipos. O influenza A, com subtipos H3N2 e H1N1, os que mais matam, influenza B e C. Este infectologista explica que os sintomas são bem parecidos. Por isso, a importância de um diagnóstico preciso. A apresentação clínica, os sintomas são indistinguíveis. Eu não consigo, examinando o paciente, saber essa é a gripe H1N1 ou essa é a influenza B, ou essa é a H3N2. Não tem como saber. Só o exame de laboratório posterior vai definir se é um ou outro tipo de gripe. Ele diz ainda que cada organismo reage de uma forma diferente ao vírus. A maioria das pessoas saudáveis tem uma evolução boa, sem grandes problemas. Mas pela frequência da doença, especialmente quando ela pega pessoas com imunidade baixa, crianças, idosos e as pessoas que sofrem do coração, fazem diálise, ou que têm câncer, ou mulheres grávidas, tá? Ela assume uma gravidade diferente. E para se proteger contra a gripe não tem outro jeito, tem que tomar a vacina. A medida mais eficaz e segura é a vacinação, né? Todos devem vacinar. O ideal é que todo mundo fosse vacinado. E além disso, evitar ambientes com um grande número de aglomerado de pessoas, né? Manter sempre o ambiente arejado, lavar as mãos com frequência, não botar a mão na boca e nos olhos. Se for espirrar, protege com um lenço, com alguma coisa do lado, depois lave a mão adequadamente para você não passar o vírus para outra pessoa. É muito importante, então, tomar vacina. E neste sábado é o dia D de vacinação contra a gripe. A campanha é realizada em todos os 78 municípios do Espírito Santo e segue até o dia 31 de maio. Segundo o INSS, 20% dos trabalhadores estão dando entrada no órgão por depressão. A correria do dia a dia e a pressão do trabalho têm levado cada vez mais profissionais a apresentarem quadros de estresse, ansiedade e depressão. Com a Kátia não foi diferente. Com mudanças na empresa que trabalhava, ela passou a se sentir cada vez mais pressionada e sem vontade de ir para o trabalho. Eu comecei a ir para o trabalho e não querer estar lá. Eu comecei a ir para o ambiente com medo de encontrar, né, os meus superiores, o meu ambiente. Então, eu ia para lá triste. Eu passava dias em que eu tinha uma tristeza profunda que eu não entendia o que estava acontecendo. E aí eu comecei a ver que não era na minha casa, não era dentro do meu, né, do meu relacionamento, eu mãe, não era isso. Então, como eu sofria muita pressão por ser cargo, né, de gerência, o que comecei a acontecer? Começou a eu não poder mostrar o que eu era.
Então você sofre essa pressão, né, no ambiente de trabalho. E como eu sou uma pessoa muito sincera, muito transparente, aquilo começou a me fazer mal. Foi quando percebeu que precisava de ajuda e buscou um médico. Eu comecei a consultar uma psicóloga, a psicóloga me encaminhou para a psiquiatra, e a psiquiatra, nesses momentos meus de ansiedade, te dava pavor, você ia para o ambiente de trabalho, o coração acelerava, o chefe ligava, ia falar alguma coisa com você, sabe, parecia que tipo assim, tinha sofrido um acidente, aquele pavor, aquele temor. Aí, com tudo isso, eu comecei a ver que eu estava precisando de ajuda. E, graças a Deus, assim, a minha família, a minha mãe, o meu marido, pôde ver que eu não estava como eu era, o que eu realmente era, entendeu? Para fazer o tratamento, a Kátia precisou se afastar do trabalho por 6 meses e recorreu ao auxílio-doença. O caso dela é mais um no universo de milhares de profissionais que apresentam os mesmos sintomas e pedem afastamento do emprego. Segundo o INSS, de 2017 a 2018, o número de auxílios-doença concedido em função de transtornos mentais e comportamentais cresceu cerca de 20%. Só que no Espírito Santo foram concedidos 3.597. Esse número cresce cada vez mais e impacta não só a saúde dos funcionários, mas também as empresas. É o mal da década atual, né? As pessoas elas realmente estão sofrendo, a saúde emocional está complicada. A depressão é um desses que, segundo a Organização Mundial de Saúde, vai deixar de estar no patamar de 4º para 2º lugar até 2020, como doença que mais tem atingido colaboradores, funcionários, a população de forma geral, que tem mais causado improdutividade e índice, né, de pessoas que têm deixado o emprego. A psicóloga alerta para a necessidade de buscar ajuda e tratar a doença da maneira correta. Depressão é um problema de saúde, né? É mundial hoje. Então, não é frescura, não é falta do que fazer, é realmente um problema que tem acometido a maioria da população, principalmente as empresas estão vivendo isso. Tratar isso de forma séria, identificando, aconselhar esse colaborador, encaminhar ele para um tratamento psicológico, para um tratamento com profissionais da área médica, de saúde, para que ele possa voltar sendo mais produtivo. Foi o que a Kátia fez. Ao perceber que precisava, não hesitou em pedir ajuda. Depois de ficar afastada e retornar à empresa que trabalhava, acabou sendo demitida. Ela passou então a cuidar do bar da família. Hoje, entende que foi importante passar por tudo e poder escrever um novo capítulo para a sua história. Eu comecei a olhar que dentro do meu problema, dentro de tudo que eu estava vivendo, com todos os medos, eu olhava pessoas à minha volta que precisavam da minha ajuda. E isso é bom, para você parar de olhar só para você. E até com a depressão, você começa a enxergar isso. Coisa que você antes de ter, não. Você vive a sua vida, corre, passa por todos os problemas. Mas você pensa só o seu, sou eu ou eu. Você não olha em volta. Então, assim, mal necessário. Não é que vale a pena viver, não. Mas com a doença, com o tratamento, com o amor da família, com os amigos, a gente vence. Eu estou vencendo até hoje, entendeu? Então, isso é muito bom. Foi mal, mas por outro lado, fez com que a minha vida mudasse. O link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta a gente mostra o que foi destaque em outras regiões do estado. Não saia daí que a gente volta já. Link de volta, agora com os destaques de outras regiões do estado. Uma colatinense vem se destacando em concursos de beleza. Depois de vencer várias etapas, Gabriele Bertoli foi a grande vencedora do Miss Brasil Internacional e está na Coreia para mais uma disputa. Ela busca a coroa disputando com representantes de mais de 30 países. Desfilando, ela se sente realizada, representando sua cidade, estado e agora o país. É na passarela improvisada com um tapete vermelho na varanda de casa que a colatinense Gabriele, de 21 anos, se prepara para disputar o Miss Super Talent, um concurso de beleza internacional que acontece na Coreia do Sul. Ela disputa o posto de mais bela com 35 candidatas de várias partes do mundo.
Agora eu estou indo para a Coreia do Sul representar o Brasil, vai ser um intercâmbio cultural, eu vou adquirir uma maturidade enorme, entendeu? Isso é muito bom para mim. Vai ser um crescimento enorme para mim. Além de conhecer a Coreia do Sul, eu vou conhecer todas as culturas de outros países, porque elas vão levar um pouquinho de cada coisa do seu país. O concurso de beleza internacional acontece do dia 27 de abril até o dia 10 de maio. Por isso, ela embarcou no último sábado para o país sede do evento, a Coreia do Sul. A ansiedade tomou conta da Gabriele pouco antes de viajar, mas a confiança e a expectativa de trazer a faixa para casa foram junto com ela na mala. Eu tô sim confiante, muito confiante, mas eu também tô um pouquinho nervosa, ansiedade, porque o desconhecido nos dá medo. Entendeu? Mas eu estou muito feliz e contente com essa minha conquista, com esse meu primeiro passo. A história da Gabriele com as passarelas e os holofotes começou há 6 anos. Aos 15 anos de idade, a colatinense já fazia seus primeiros trabalhos no mundo da moda. Com o incentivo da mãe, entrou para o universo dos concursos de beleza e não saiu mais. O caminho não foi fácil, mas a cada dia ela se empenha para chegar mais longe. Miss vai muito além da capa, muito além da beleza. Você tem que ter uma oratória boa, uma passarela muito boa também, porque é um conjunto, entendeu? As pessoas se identificam com você. E para chegar aqui foi um belo sacrifício, porque eu tive que me reconstruir todo dia, deixar uma velha Gabi para trás e construir uma nova, entendeu? Eu fui atrás de um professor de passarela também, que me ajudou bastante, que é muito bom você se aperfeiçoar na sua área e ter conhecimento dela. Que eu aprendi noção de espaço, postura, cabeça erguida, tchauzinho, o famoso tchauzinho de Miss, entendeu? Então é tudo um conjunto. Depois que eu ganhei os concursos, eu peguei e fui atrás de um curso de inglês. Para se dedicar totalmente ao mundo dos concursos, Gabriele trancou a faculdade de Direito. Um sonho que foi adiado, mas não esquecido. Agora, o foco dela está em representar o seu país da melhor maneira e conquistar mais uma coroa e mais uma faixa para a coleção. E mudando de assunto, o câncer é uma doença delicada e que, segundo estimativas divulgadas pelo Instituto Nacional de Câncer, só em 2019 será diagnosticada em 600 mil brasileiras. Se não bastasse o temor provocado pela doença em si, por causa do tratamento, os pacientes perdem os cabelos. Em Cachoeiro, uma iniciativa está ajudando a melhorar a vida dos pacientes que enfrentam a doença. Esse trabalho nasceu da vontade de ajudar o outro. Esse é o banco de perucas que funciona na Casa de Apoio a Pacientes com Câncer há 10 anos. O trabalho aqui é coordenado por Ed Alves e Eusiene. Em comum, 15 anos de profissão dividindo o tempo com o voluntariado. O meu trabalho, no início, era ir nos quartos, atender o paciente acamado, cortava o cabelinho dos pacientes e ali começou. Depois eu passei a participar do Outubro Rosa, que é uma vez por ano. E a gente achou isso muito pouco. Aí depois, conversando com a equipe médica, com a doutora, eu vi que poderia ser feito um trabalho mais intenso. O cabelo para ser doado precisa ter mais de 15 centímetros. Depois de cortados, são trazidos para a Casa de Apoio. Daqui são encaminhados para São Paulo ou Vitória para a confecção das perucas. Hoje sairão daqui 5 quilos de cabelos que retornarão em forma de autoestima. Nós que somos mulheres sabemos o quanto a queda do cabelo vai impactar assim, na nossa vida, né? Tem muita tristeza, o cabelo é tipo a moldura do corpo. E quando a pessoa perde os cabelos, ela fica triste. Então, assim, quando a gente dá a notícia para um paciente que vai ter que fazer tratamento e cair o cabelo, a gente já sabe que tem já essa ansiedade, esse medo, essa preocupação. Medo e preocupação foram os sentimentos de Adriana há 1 ano e meio, quando descobriu no banho que tinha câncer de mama. É horrível, né? Parece que abriu um buraco no chão. Você pensa logo que vai morrer. Sempre vaidosa, quando viu os cabelos caindo durante o tratamento, ela resolveu logo raspar tudo. Na hora que eu vi caindo, fui pentear o cabelo e vi caindo, aí nem quis ver, prendi o cabelo mesmo, não quis nem ver cair mais. Aí depois eu vi que não tinha jeito mesmo, aí pedi pra rapar. Bem-humorada e sempre sorridente, Adriana veio em busca de um novo look. E opção é o que não falta. Uma satisfação para os voluntários que têm essa meta: levantar a autoestima de quem passa por um momento tão difícil. É um orgulho
do bem. Você olhar para um paciente e falar, puxa, eu consegui contribuir com um pouco, mas com alguma coisa eu contribuí para ele. E isso faz um bem danado para a gente, né? Para se ter uma ideia, 100 gramas de cabelo como esse aqui sai em média no mercado por R$500. E para confeccionar uma peruca como essa daqui, gasta-se em média de 300 a 400 gramas. Ou seja, no final das contas, o paciente acaba tendo que desembolsar cerca de R$2.500 a R$3.000 para se usar uma peruca se ele comprar no mercado. E o Banco de Perucas faz isso. Além de ajudar na autoestima, ele também ajuda na economia na hora do tratamento. Receber o diagnóstico de câncer não é fácil, mas a união dos profissionais e voluntários são essenciais para o tratamento que vem avançando com altas taxas de cura. A gente tem que parar com medo que câncer é igual à morte. O câncer tem cura, ele é diagnosticado no início, a gente tem vários tratamentos que juntos conseguem altas taxas de cura. A gente não tem que se desesperar, procurar um bom profissional, uma equipe que vai te dar esse apoio. Então isso tudo somado, juntos a gente consegue melhores resultados. Parabéns aí aos voluntários desse projeto. O Link Espírito Santo especial deste final de semana termina aqui. A você que nos assiste, muito obrigada pela audiência. Mais notícias você confere no nosso jornal online senoticias.com.br. Record News, informação para você crescer.